Conteúdo exclusivo. Mais de 3 milhões de pessoas já estão usando o aplicativo da Band. E você não pode ficar de fora. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android, iOS e Windows Phone. Leve a Band com você. Os donos da bola. Oferecimento: Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta sexta-feira no ar, na Band TV, Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. De imediato apresento os nossos convidados. Vamos começar já a projetar a dupla Grenal para a temporada 2016. Luciano Davi, boa tarde. Obrigado pela tua presença aqui conosco. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos integrantes da bancada. Prazer enorme estar participando do programa mais uma vez. Ayrton Ruschel, a voz gremista no programa de novo. Já vou te dar os parabéns. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais os 32 anos da conquista do Mundial Interclubes pelo Grêmio, que alguns colorados gaiatos aqui no corredor hoje passavam brincando, porque é Copa Toyota, porque tem a Dubai Cup. Não. O Grêmio foi campeão mundial Interclubes no dia 11 de dezembro de 1983, com Renato Portaluppi como seu pilar daquela conquista, mas com um grupo muito competitivo, liderado pelo Espinosa. Ruschel, boa tarde, obrigado pela presença aqui, parabéns pelos 32 anos. Obrigado, Meneghetti, que bom reencontrar vocês aqui, meu amigo. Como eu disse, é que é adverso, aquele dia queria saber, né? Mas sempre um querido amigo. Só o sempre um querido amigo e essa bancada qualificada. Realmente, a data, sendo uma Toyota, sendo o que foi, ela inscreveu esse estado na geografia do mundo. Eu acho que isso é o que ficou de mais importante. O Grêmio pintou o mundo de tricolor naquele 11 de dezembro. O Natal chegou mais cedo para cerca de 1.500 crianças e adolescentes atendidas por ONGs e entidades assistenciais. O palco da festa foi o estádio Beira-Rio. No Beira-Rio já é Natal. O evento realizado pelo Inter reuniu cerca de 1.500 crianças e adolescentes carentes em uma tarde repleta de atividades interativas e musicais. Acho que também é papel dos grandes clubes, né, da nossa cidade, estar próximo das entidades, ajudar nas questões sociais, ligar a marca do Internacional, que é muito forte, exatamente para a gente poder dar essas oportunidades, e nada melhor do que trazer essas crianças para o estádio Beira-Rio, um local de divertimento, um local de alegria. O evento contou com a presença de jogadores do Inter, como Muriel e William. Todos queriam autógrafos, seja em um pedaço de papel ou na própria roupa. É muito satisfatório a gente ver essas crianças comemorando aqui e fico muito feliz de poder participar um pouquinho, trazer um pouquinho de alegria para eles. O momento de maior emoção para a criançada foi a chegada do Papai Noel, no carro do Corpo de Bombeiros. Já deu para perceber que o clima é de Natal por aqui. E aproveitando a presença do bom velhinho no Beira-Rio, o que será que os colorados vão pedir de presente? Copa do Brasil, faz muito tempo que o Inter não ganha, né? O Inter só ganhou uma vez. Eu acho que o Inter se preocupa muito com o campeonato internacional. Tinha que focar um pouco, pelo menos, na Copa do Brasil também. Campeão Brasileirão. E tudo isso passa pelos jogadores, que também fariam um pedido ao Papai Noel. Eu, em nome de todos os jogadores, eu pediria o Campeonato Brasileiro em especial. Claro que todo campeonato que a gente joga, a gente entra com o objetivo de vencer ele, mas a gente vem há muito tempo aí lutando atrás do brasileiro. O Inter terminou a temporada comemorando o título gaúcho e o 3º lugar na Libertadores. Mas no Brasileirão, o time ficou sem nada e já pensa em 2016. Temos um grande grupo, tivemos um bom ano, mas com certeza a gente tem espaço para crescer ainda mais e a gente vai lutar por isso, para que a gente tenha um excelente 2016. Elogiável a iniciativa, e o Luciano Davi nos confidenciava aqui que o Inter sempre trabalhou bem também nesse setor, né, Luciano? Muito em cima da FECI, da Fundação do Internacional, que trabalha muito essa questão social, né, com crianças, com idosos. Esse trabalho se repete todo ano no Internacional. E isso aí não tem rivalidade, né? Para se fazer o bem, Verdade. Não tem que ter rivalidade. Aí tem que unir gremistas e colorados, como estavam lá crianças, torcedoras do Internacional e certamente torcedoras do Grêmio. O Grêmio está humanizando o bairro onde é a arena. O Grêmio está fazendo lá um congraçamento entre as pessoas.
O Grêmio é que está organizando. E o Grêmio precisa disso até para que o bairro tenha mais vida, né? É isso. Se o Grêmio quer transformar a arena numa espécie de shopping center ou algo parecido, precisa ter gente circulando, porque a região era um pouco afastada. E outra coisa, ali tem muito voto. Eu acho bom os políticos enxergarem aquele lado da cidade, que tem muito voto ali, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo. E a arena também dá muito voto, né? Tá bom, mas quando é anunciada a compra da arena, já... é óbvio que ela dá voto. A arena é minha, é tua, dos meus netos, nossos netos, dos bisnetos, tataranetos, aí dá voto. Aí eu concordo contigo. O Beneguete já te passo. Aí já deu muito voto e tirou muito voto também. E tirou gente sócio da Assembleia. Então deixa eu abrir um parênteses. Vamos lá. Nem era o foco da discussão, mas eu quero lembrar só porque eu estou... do Papai Noel, agora me ralei. Estou numa campanha toda de apelo ao torcedor gremista, porque sem entrar no mérito, sem trazer antigas discussões, se a arena é do Grêmio ou não é do Grêmio, não é a questão, eu só quero dizer o seguinte, há um limite de até 85 mil sócios, onde a renda entra diretamente para o Grêmio. Então aquele sócio que resiste, não quero me associar porque não vou dar dinheiro para a Arena Porto Alegrense, ou não vou dar dinheiro... Não, é isso que eu estou dizendo. Até um número, um teto, eu estou didaticamente fazendo o serviço, ajudando a minha direção que está lá. Até o número de 85 mil sócios, todo sócio vai diretamente para o Grêmio. A partir dali que começaria a dividir. Então, até o número de 85 mil. Então, até ali, tudo que entra vai todo para o Grêmio, não para a Arena Porto Alegre. Então, torcedor, o senhor que resiste a se associar porque acha que não vai para o Grêmio, vai para o Grêmio sim. O Grêmio tem 50 mil sócios hoje e pode botar quase 30 mil sócios com renda só para o Grêmio. Mas você deu novo contrato ou é desde o começo? Isso é desde... Não, é o novo contrato. Porque... É um dos aditivos. Senão ia tirar todas as críticas que eu fiz para o presidente Paulo Odoni. Daí ainda. Vamos à Central Band de Esporte. João Batista Filho. Fala, João Batista. Eu até tenho, Meneghete, informações sobre essa questão. Conversei com o diretor executivo de marketing do Grêmio, o Beto Carvalho, que revelou o seguinte: o Grêmio já conseguiu na nova campanha de sócios cerca de 800 novos associados. A previsão até o final de semana é de mais 1.000 tricolores se associando e até o final de dezembro cerca de 2.000 novos sócios. Se a gente fizer uma média, a cada 1.000 é como se entrassem nos cofres do tricolor 90 mil reais por mês. E fazendo a conta no ano passa de 1 milhão. O Grêmio, se conseguir confirmar esses 2.000 e manter, é óbvio que é um trabalho importante manter esse associado, vai colocar mais 2 milhões de reais durante todo o ano nos cofres do clube, só nessa arrancada da campanha de marketing que o tricolor está fazendo, chamando o sócio para colocar a verba dentro do clube, pensando também na Copa Libertadores da América. É uma fonte de receita bastante interessante. Alguma informação de negociação mais quente de Internacional de Grêmio na abertura do programa, João? Já tenho duas aqui de imediato. Primeiro, o seguinte, eu estou tentando confirmar, estou neste momento no WhatsApp com o vice-presidente do Belgrano. A gente tem informação que um dirigente do Grêmio vai na segunda-feira para a Argentina para tentar fechar a negociação do Zé Larrayan, e na Argentina já se fala que eles aceitaram a nova proposta do Grêmio. Mas por enquanto, Meneghete, eu vou ser bem honesto com o nosso telespectador, a gente não tem a confirmação, a gente está buscando isso. E a outra essa foi dada hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, o Inter, através do seu vice-presidente Carlos Pellegrini, foi até Goiânia e ontem mesmo se reuniu com a direção do Goiás para contratar Bruno Henrique, atacante de 24 anos e que pertence ao Goiás. A primeira proposta foi para comprar 30% dos direitos do jogador. O Goiás tem 60%, outros 40% são de um empresário. O Goiás negou, quer vender 60%. O Inter vai ter que dobrar, no mínimo dobrar, a proposta pelo Bruno Henrique, atacante do Goiás. Já vamos falar então com o Davi sobre o Bruno Henrique. Antes eu só quero falar primeiro com o Ruxa, o Ribeiro e o Rex, sobre a questão do Zé Larrayan. Esse negócio de ficar negociando por e-mail, por WhatsApp, nem sempre funciona. O Grêmio tem que mandar o seu diretor executivo, o Rui Costa. Confundo porque as relações são muito estreitas. Não é o Rogério Brown, que é empresário. Ele tem uma outra posição, ele é empresário e se remunera dos negócios que faz para o Grêmio ou para outros clubes. Deve trabalhar com vários clubes, talvez até com o Internacional, né, o Rogério Brown. Tem algum jogador lá? Não, tem um zagueiro que era das divisões... E eu acabo confundindo, o Rui Costa e o próprio Rogério. Vou contar uma história aqui que eu não lembro o nome do zagueiro, prometo que fico devendo em conta. Tinha um zagueiro que misteriosamente foi dispensado pelo Grêmio, está jogando no Internacional e o representante é o Rogério Brown. Esse eu sei que ele representa... Tá bem. Então, se não é o Rogério Brown, que mande o seu diretor executivo, Rui Costa, para Buenos Aires para resolver essa situação. Não dá para negociar. Eu reconheço que hoje, com a figura dos empresários, dos advogados e das pessoas jurídicas que eles são, tu não consegue mais fazer segredo. Mas não pode também ser via rádio, via TV, essas negociações, né? Respeitosamente, eu acho que elas estão muito publicizadas, o público fica muito exposto. Mas não tem como mais... O Ruxa, o negócio é o seguinte...
É interesse do Belgrano, é interesse do intermediário, do empresário, do procurador. Esse povo tem mas tantas do Grêmio coisas. não é interesse, né? Pois é, mas vaza por aí. É impossível hoje não vazar. O Beneguete quer dizer que como. antes de começar a negociação, é o Zé Larraia? É. Então tá. Então Obrigado, não vou mandar Rec. fax, não vou mandar Obrigado, e-mail. Rec. Exatamente. Vai lá e faz o negócio, depois se balaqueia. Depois que virou notícia. Mas quando eu faço a opção, a primeira opção, ela tem que ser minha. Eu vou lá na surdina, faço, converso, tento ver se resolvo. Se eu não resolvo, aí pode virar notícia. Tu sabe o que atrapalha uma negociação dessa? A quantidade de... Eu me surpreendi demais quando fui vice-presidente de futebol, a quantidade de atravessadores que existem numa negociação. É mesmo? Tu tá negociando com o empresário, daqui a pouco te liga um outro, que não sei como fica sabendo da negociação, e diz que faz parte do negócio. Mas só um pouquinho, mas com quem que eu estou negociando? Estou negociando com A ou com B. É simples. Isso torna o produto mais caro e atrapalha a negociação. Quando tu não perde a negociação. É que daqui a pouco você vai negociar com o clube, entendeu? E aí você tem o contato de um empresário. Aí você chega lá no outro clube e diz, não, mas nós fazemos o contrato com esse empresário, entende? Então aí há o choque de conflitos de interesse. Imagina, e eu fico imaginando a loucura que seja, um clube trabalha com um empresário, outro clube com o outro, é muita partilha. O Luciano muita Davi, Ribeiro, foi quem contratou para o Internacional o Forlan, que eu acho que foi uma das maiores contratações do futebol gaúcho. Aqui a banca paga e a banca recebe. Ele dizia que o Záquia contratou o Gamarra, mas contratou o Anderson Barbosa. Tu contratasse também o Rafael Moura, né? E a banca paga e recebe, vai acertar e vai errar. Mas trouxe o Forlan, que eu acho que foi uma das, se não a maior, do ponto de vista de impacto, jogador que 2 anos antes havia sido o melhor jogador de uma Copa do Mundo, mas quando vazou o negócio, até se especulou que o D'Alessandro teria ligado pro Forlan e tal, o negócio já estava abotoado, pelo menos. Na realidade foram 90 dias de negociação, naquele momento o Fernandão era diretor executivo, nós fomos 3 vezes ao Uruguai falar com a família do Forlan. A maior dificuldade foi desvincular o Forlan, porque ele saiu de graça lá da Inter, né? Ele saiu de graça, o Internacional não pagou nada por ele lá, pagou pelo salário. E no salário dele, nós ainda o que dificultou bastante foi que nós fizemos uma negociação de marketing, de direito de uso da imagem para ajudar a pagar o salário dele, né? A criação de novos produtos em cima e tal. Eu, na realidade, depois, isso foi em... Não me lembro agora o mês que foi a contratação dele, mas eu saí depois em 2012, eu não sei o que o Inter conseguiu gerar de receita com relação a marketing, porque a gente podia criar tudo contra a atual direção. A atual direção critica muito essa contratação. E eu só quero fazer uma diferença do que nós estamos discutindo aqui. Não é nada com o que nós iniciamos a discussão. A discussão era de clube para clube, esse jogador é de um clube, não é o caso dele, que era o jogador. Aí tu tem vários empresários. A diferença é que o Forlan é consagrado, o Zé Larraia ainda não é. O Zé Larraia é diretamente com o Belgrano, e isso é que nós imaginávamos que pudesse ser sido ajustado. E aí sim, quando tu vai para o acerto com o jogador, pode aparecer os atravessadores. Mas o clube com o clube, a aquisição dos direitos, isso aí tu podia ter ajustado antes de virar... E o Zé Larraia, falando tecnicamente do jogador, Cuxo, o Zé Larraia é o jogador que o Grêmio precisa? Ele tem a característica que eu venho pedindo e já pedi nessa bancada aqui. Eu acho que o Grêmio tem que alterar o estilo dos jogadores, já que o Grêmio joga nessa linha de 3 que eu falo tanto, que é o 2-3-1. Ele tem que ter jogadores mais agressivos, jogadores que entrem com mais naturalidade na área. E esse jogador é um jogador que chega, que poderá compor essa linha de 3 e chegar mais dentro da área. Sabe que desde que o Roger instalou a marcação alta, os meios do Grêmio entraram mais na área. Esse era um problema esse era um problema que eu verificava. O Inter tem muito esse problema, né? E o Grêmio tinha esse problema com o Filipão. O Roger, quando estabeleceu o padrão de jogo, olha, não foi só o Douglas que jogou numa faixa de campo, delimitaram o time todo para ver, começou, inclusive o Juliano, entrar na área. E isso aí faz toda a diferença. Mas eu estou falando, só para entender, concordo integralmente com o que você só que eu estou dizendo, que tu violenta a característica do jogador. Por mais que tu faça o Douglas entrar na área, ele nunca vai ser um Jadson, porque ele não tem a característica. Porque ele não tem ele é um pifador. O Juliano é um articulador. Aí dos 3 eu já te falei de 2. 2 que estão muito bem tecnicamente, que estão obedecendo o Roger, chuto de fora da área, que é uma coisa muito importante também. Qual é a idade desse jogador? 23. Agora, Rocha, o Douglas viraria o Danilo do Corinthians no Grêmio?
Porque aí ele entraria em determinados jogos e outros que o D'Alessandro poderá virar o Internacional, né? E eu já acho há algum tempo que, com a intensidade que se exige de uma partida que serão na Libertadores agora, o Douglas, aos 20, 25 minutos, até o Roger tem substituído a partir dos 30, né? Mas a gente sente, a gente como tricolor, como torcedor, a gente sente que pelos 20, 25 minutos já seria o momento de dar gás. Eu acho que o Grêmio precisa para a Libertadores da América, isso aí que eu vou falar é uma obviedade, né? Mas como o Grêmio não tem, e por isso que eu falo que o Grêmio tem que se ligar muito mais na característica e não no nome do jogador. O Grêmio precisa de um jogador sanguíneo, um jogador que tem não a cara da Libertadores da América, porque o Grêmio já trouxe vários estrangeiros que não, sabe, não tem água no sangue. Ele pode ser estrangeiro, mas não tem a cara, como tu disseste. Tem que ter a cara mesmo. Tem que ter perfil, tá? O Marcos Rodrigues não é sanguíneo, né? O Escudeiro não era sanguíneo. Então o Grêmio trouxe vários argentinos assim. E também não pode ser só sanguíneo, como o Herrera e tal, não. Tem que ser um cara que tenha a qualidade, mas que tenha, o Briguete gosta de usar o DNA, né? Tem isso aí da ligação com a competição sul-americana. O Grêmio precisa muito, e não é um jogador para grupo, não, é um jogador para jogar no time. Agora, para grupo, sei se o Inter em 2010 tinha dois, né? Que era o Guinha Azul e o D'Alessandro. Sim, exatamente. O Guinha Azul que não tem essa qualidade técnica, mas tinha de entrega dentro de campo. Não, mas tinha mais. O Inter, esse de 2010 tinha o Bolívar, que é um jogador que incorpora. O Bolívar o Grêmio tem no Maicon, a figura do Bolívar. O que eu digo, eu sempre digo, quem quer aprender futebol, não precisa olhar para frente, olha para trás. Pega assim as 5 fotografias do time vencedor do Internacional, as 5 fotografias do time vencedor do Grêmio, e tu aprende ali, tu vês que quantos líderes tinham ali dentro, não é acaso. Não é acaso. Quantos viraram técnico? Verdade. Quantos são líderes dentro do campo? Líderes naturais, não precisava ter abraçado. O Roger já disputou Libertadores, ele sabe. Eu imagino que ele deva estar solicitando isso para a direção do Grêmio. O Grêmio não tem, infelizmente, não tem. Eu não vejo, nem no Maicon, que era o capitão, no Marcelo Oliveira, que é atual capitão, eu não vejo uma liderança dentro de campo. Não vejo, como o Inter tem com o D'Alessandro, por exemplo, entendeu? Um jogador que é capaz de tomar decisões em prol do time. Eu posso estar dizendo uma bobagem, até porque eu conheço até ali esse jogador, mas eu vi uma partida Goiás e Chapecoense, eu fiquei encantado com a reação do Fred. O Goiás chegou a estar tocando 3-1 na Chapecoense em Chapecó. A comemoração do terceiro gol, que foi dele de falta, ele comandou uma ação ali que chamou muito a atenção, a vibração e tal. E o entusiasmo dele dentro de campo, a entrega desse cara na competição. Tô falando inteira. do zagueiro Fred. Zagueiro Fred jogou comigo na base do Internacional. Ele não tinha tanto esse perfil, viu? Ele melhorou muito com relação a isso, me chamou a atenção também. E para falar do Goiás, o João trouxe a notícia aí do Bruno Henrique. É um jogador que serve, Luciano David? Eu acho que serve até o Internacional não está na Libertadores no ano que vem, infelizmente, né? Cabe ressaltar isso. E eu acho que o Internacional tem que começar de novo. As pessoas vão me criticar pelo que eu vou dizer agora, mas eu acho que a permanência do Argel vai ajudar muito nesse sentido. Porque são duas apostas. Acho até que o Roger já não é mais aposta. Acho que o Roger já mostrou uma competência como treinador. O Argel acho que ainda tem que mostrar dentro de campo, não fora de campo, né? Não na casa-mata ou dentro do vestiário, mas dentro de campo, uma qualidade maior do seu time, né? Uma avaliação melhor do seu time, mais bem estruturado dentro de campo, mais estudado dentro de campo. Eu acho que são jogadores nesse nível que o Internacional não tem que contratar para o ano que vem. Tu tinha me comentado, Ribeiro, com relação que a atual gestão criticou muito a contratação do Forlan. Forlan foi contratado em 2012. A economia do Brasil era outro patamar. O Internacional tinha dinheiro em caixa, não entendo por que em 2013, 2014 não se pagou salário de escoco de Forlan, porque o Internacional tinha dinheiro em caixa. Tá? Vamos deixar bem claro isso. Eu achei estranho essas duas. Eu achei estranho isso, tá? Só que hoje nós estamos vivendo num outro nível financeiro. O Brasil está numa crise terrível, gigantesca. Não tem condições de contratar e mais, muitos patrocinadores no ano que vem vão focar o seu patrocínio em Olimpíadas e não em futebol. Né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Como é o nome do meu carequinho holandês, aquele que jogava na Inter e que agora está jogando futebol turco? Van Persie? Não, Sneijder. Se o Grêmio contratar o Sneijder e ele vier para cá e ele ganhar apenas um Campeonato Gaúcho, eu não vou criticar o Grêmio por contratar o Sneijder.
que é um baita jogador de futebol. É, Forlan era um baita jogador de futebol. Um baita jogador. E aí nós temos divergência aqui no programa, que eu acho, eu e o Chico, que ele fez um bom ano no Internacional. O Ribeiro acha que não. Bom, o que deu pra ganhar foi o Campeonato Gaúcho. Ou porque o time não ajudou, ou porque não teve estádio. Aí tem uma série de circunstâncias. Mas acho que ele fez um bom ano no Inter. Meneghetti, o Forlan tinha uma visão de passe futuro, cara, que alguns jogadores do Internacional não entendiam. Ele lançava a bola e os caras não acompanhavam, entendeu? Então isso é uma questão de inteligência. Quem sabe se o Nilmar estivesse lá, e aí estou fazendo uma crítica da minha própria contratação do Rafael, se o Nilmar estivesse lá, acho que até ele teria acompanhado naquele momento, porque esse retorno dele foi... Tu tentou o Nilmar? Sim. Ele chegou a ter contratado o Nilmar. Ele contratou o Nilmar e... O Nilmar foi contratado, foi acertado com o Vídeo Real. O Nilmar faz isso em negociação? Não faz. Não é o Nilmar. Foi o problema, foi da hora. A entrevista que eu dei foi na Band, me lembro perfeitamente. Essa eu ouvi que nunca era o Ronaldinho, era sempre o Assis. Cara, eu não conseguia... Essa eu ouvi, nunca era o Ronaldinho. Bom, agora... Obrigado, Ruxo. Agora você me deu o gancho. Aí o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, andou sentando com a família Assis Moreira, pelo menos com um Assis. Não se sabe se o Ronaldinho estava ou não, parece que não. E se especulou, essa imprensa maldosa e marrom. Devia estar o REC, né? Devia estar o REC nessa imprensa marrom. Esse REC marrom. Esse REC devia estar nessa imprensa marrom. Especulou que o Ronaldinho estivesse retornando com o Grêmio. Seria um contrato por jogo e tal. Sabe quem é que me confirmou a notícia? O presidente Romildo. Você acha que eu vou dar uma notícia tão alarmante como essa, sem falar com o mais alto mandatário do Grêmio? Tá aí o presidente, que é meu testemunha. E o presidente, sim, eles querem se aproximar do Grêmio, foi esse o assunto. Depois, nos desdobramentos, o Daniel, na mesma hora, obteve uma informação, não foi só isso. Eles se ofereceram para ganhar 60 mil por jogo. E tanto está afim o Ronaldinho de jogar logo, que ele está acertando com o Fluminense para jogar a Florida Cup. Ele tem que jogar, que é uma exigência contratual. Se for no folder da Florida Cup, tá o D'Alessandro. Mas então tá aí, eu sei que o D'Alessandro também tem contratual. Então tá aí a saída. Ele se prepara no Fluminense, na Florida Cup, e joga a Libertadores do Grêmio. Puxa, eu acho que seria fantástico. O REC quer estragar o bom humor com que eu cheguei a esse programa aqui. E tá bonito. Me esforcei para isso. Eu quero dizer assim, primeiro, respeito muito, eu acho que o tamanho do Ronaldinho obriga que uma instituição como o Grêmio sempre o receba, mesmo com todo o passado. Quero conversar com o presidente do Grêmio, acho que o Dr. Romildo o fez na figura, ele não pode não receber. Mas não dá para usar aqui a frase do O Ronaldinho é uma grife, Ryan. o Ronaldinho é uma grife, o que está falando é o Ayrton Ruschel. Nós temos que respeitar a grife Ronaldinho, nós temos que respeitar a pessoa jurídica, toda a personalidade jurídica do Ronaldinho. Então, a minha crítica não é o presidente ter o recebido. E eu acho que o presidente fez aquilo que todos nós grêmios. Hoje o Ronaldinho é um produto que não interessa ao Grêmio. Mas você está falando tecnicamente que ele não interessa? Tecnicamente. Você não está nem avaliando a cisânia que houve. Eu acho que teria... Tu iniciaria uma temporada onde tu precisa aumentar sócio, onde tu precisa congregar, onde tu precisa buscar unidade, tu já criaria um racha que até só as discussões de vocês nos programas esportivos... Ô, Ruschel, peraí. Eu estou entrevistando o Ruschel aqui agora porque o depoimento dele é diferenciado. Tu tens que buscar conversão. Eu quero dizer assim, quando o Ronaldinho... Olha a alegria dele quando faz um gol. Eu quero dizer assim, eu participei de uma reunião com o Ronaldo e o Assis, de 8 horas em Paris, quando tinha dado todo o... Olha aí, eu jogava no Grêmio, olha que coisa linda essa coisa linda. Eu não era da diretoria do Grêmio, mas fui chamado, então, estavam dando aqueles problemas todos, eu fui chamado para participar e fui fazer essa resolução para buscar então a documentação do Ronaldinho, que já estava no PSG, foi a minha entrada no Grêmio. Foi uma reunião de 8 horas, onde o Assis faz todo o comando do negócio, faz toda a articulação do negócio. Bem, aquilo era 2001, 2002, nós estamos em 2016, né, senhores? Ele hoje tem 34 para 35 anos, né? E o Grêmio hoje precisa... Eu tenho pedido um Messias, né? O Grêmio precisa coisas que agreguem. Se não conseguir trazer uma pessoa, uma figura, que ele consiga trazer através de várias pessoas. Mas por que tu falasse assim? Tu falasse que seria, do ponto de vista de ambiente vestiário, algo perigoso e tal? Porque tu acha que ia contratar um jogador que está em final de carreira, que viria com um salário diferenciado, sem ambição, exatamente. Sem ambição, não se integraria tanto, ou tu estás levando em consideração um pouco do episódio da saída dele do Grêmio tumultuado e depois do episódio mais recente com o Doni. Que o Ronaldinho não tivesse nenhuma história com o Grêmio, tá? Ainda acho que ele tecnicamente é ex-jogador. Ponto. Afora isso, se ele mesmo que estivesse no brilhantismo da sua carreira,
a ruptura administrativa que ocasionaria, eu acho que talvez não o fizesse acontecer. Não consegui arrumar emprego para a família Assis Moreira do Ronaldinho na Arena, vou tentar arrumar emprego para ele no Beira-Rio agora. Luciano Davi, o Ronaldinho te serve? Não. O que acontece? O Ronaldinho, ele, na minha visão, esse ano, ele simplesmente acabou com o time do Fluminense. Desrespeitosamente, ele acabou com o time do Fluminense. Acho que é um jogador que não tem mais preparo para isso, mesmo vindo com esse tipo de contrato de risco, né? Vamos pagar. Porque o Atlético Mineiro fez isso com ele, né? E ele foi bem no Atlético Mineiro. Mas é aquela coisa, a casa de vocês para o espaço dos horários de folga este aqui, quer dizer, acho que esse tipo de coisa não combina mais com o futebol, entendeu? Com todo respeito. Tá, e se ele estraçalhar na Florida Cup, o que vocês vão dizer aqui? Mas se eu ganhar na loto amanhã, eu nem venho aqui, né, Rec? Agora que a probabilidade é igual. A probabilidade é igual, Rec. A probabilidade é igual. A Libertadores foi em 2013, nós já estamos em 2016. Nós estamos em 2016. É que eu acho que há um componente que vocês não estão identificando desculpe a minha sinceridade. O Ronaldinho Gaúcho, realmente, ele tem vários problemas. Né? É um problema de ambição, objetivo, que é um cara rico e tal, problemas físicos, mas ele não é de bola. Mais menos jogador. Gosta de jogar. Agora, por que eu gostaria que o Ronaldinho viesse para o Grêmio? Primeiro, porque vamos falar por questão anímica, tá? Ele sabe, o Ronaldinho, que se ele viesse aqui, ele não ia poder dar migué. Porque ele ia conviver com esse bafo na nuca todos os dias. Aqui não é o Rio de Janeiro, não é Minas Gerais. Aqui ele estaria todos os dias pressionado pelo torcedor do Grêmio para ele dar a resposta. Então ele seria obrigado, senão não teria como conviver. E ele é um cara que, quando pressionado, ele mostrou isso na Copa de 2006, ele muda o comportamento dele, ele muda a atitude dele, né? Mais pressionado que ele foi no Fluminense, que ele teve que rescindir o contrato. Mas, Ribeiro, tu acha que ele abriu do contrato do Fluminense, um contrato que estava assinado? Aqui não pode dar migué. Ele não podia sair na rua, mas ele não podia sair na rua no Rio, senhores. Ele rescindiu o contrato por iniciativa dele. Ele está preocupado com o débito. Ele só dá migué. Ele está preocupado com o débito, ele fechou verbalmente com o Vicente Martins e com o presidente Odoni e roeu a corda. Por isso que eu não traria. Né? Porque além de ter o débito moral, ainda tem o débito de caixa de som, que o Grêmio toda vez que vai contratar, ele enche de caixa de som. Aliás, agora se especulou, o cara da caixa de som já ligou lá, por exemplo, você quer alocar de novo a caixa de som, já estava ligando lá. Só tem o seguinte, tá? Não se engane. Evidente que há uma parcela enorme, não sei se total, mas muito grande da torcida contra a possibilidade do Ronaldinho voltar. Agora, eu te digo isso, com 2 jogos de boa atuação em gols, isso aí acaba. Contra o Pelotas, do Gauchão, e depois contra o Meneghetti. Outra coisa, não desconheçam que ele é uma celebridade. Outra coisa, o Beckham também é. O Beckham também é uma celebridade. Deu rios de dinheiro por onde passou. Então vou dizer uma coisa. Diziam a mesma coisa. Nunca sacaneou ninguém, né? Diziam a mesma coisa do Kaká. Kaká veio e jogou bem pelo São Paulo. Mas voltou para a seleção brasileira. Não, mas não compara. Não compara a biografia. Não compara a biografia. É um cara de caráter, né? Não. Olha, o Kaká foi campeão do mundo pelo São Paulo. Nunca saiu pela porta dos fundos. A diferença do Ronaldinho é que o Kaká fala mais com Deus. Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que hoje o vestiário é tão... O Luciano pode dar experiências pessoais aqui. É tão difícil tu contrariar um vestiário. Isso o Luciano pode falar de cadeira. Tu consegue entender o que é o Fluminense chegar num G4 no primeiro turno, trazer o Ronaldinho e fazer a pior campanha do segundo turno. Tu consegue entender. Quem entende um pouquinho de vestiário sabe como funciona isso. O Luciano deve ter deixado muitos amigos lá. Tu não podes mais inventar. João Batista. Olha aqui, o pessoal tá mandando muitas perguntas. Eu vou tentar fazer um bate e volta com a bancada. Vamos lá. Exemplo assim, Douglas Pança de Cerveja, tem condições ou não de continuar no Grêmio? Ayrton Ruschel. Eu acho que ele sendo usado inteligentemente como faz o Roger, eu só acho que o Roger disse aqui, tem usado ele até os 30, 35, porque não tinha peça de reposição. Esse é o homem que eu quero, que possa rodiziar com essa linha de 3 aí, para dar fôlego pro Grêmio jogar sempre com intensidade contra adversários importantes. Mas tu começa com ele ou tu termina com ele? Desculpa, né? Tu começa jogando com ele? Eu não sei ainda quem vai chegar, né? Dentro desse plantel do Grêmio, ele começa, lógico, ele é um organizador de time. Vai, João. Francesco Meneghetti perguntando, Cárdenas seria uma boa pro Grêmio? Cárdenas.
Olha, não saberia dizer. A gente teria que entender um pouquinho o que o Roger quer, para criar opções de jogo. É isso que eu digo, é menos, usando a frase do Ribeiro, é menos o jogador e muito mais a ideia. Eu tenho a ideia, eu quero mudar a característica dos homens da frente de três, quero ter atacantes pro lado do campo com velocidade, 2 como opção, tá? E gosto de laterais com velocidade. Então eu te dei a característica. Rec, o Nenê do Vasco, William Pedroso está perguntando se encaixa no Inter. Encaixa em qualquer lugar. Eu acho que sim. Joga uma enormidade. E depois uma liderança. Foi o cara que segurou o Vasco no final, né? Foi o cara que segurou o Vasco. 34 anos, gente. Mas 34 anos, mas contratinho de um ano, contrato de um ano e meio, de Olha 2 o anos. Ricardo Oliveira. Contrato de um ano, Mas o Internacional já tem naquela posição um jogador como o D'Alessandro, tem o Alex, tem o Anderson, vai trazer um de 34, então traz um jogo. Eu não sei se ele está afim. Eu acho que no Grêmio, por ser Libertadores da América, ele estaria afinzaço. Quem? O Nenê. Mas é o Douglas. Não, mas ele está correndo mais. Olha, eu assisti ele praticamente todos os jogos do Vasco. Esse rapaz foi a maior surpresa do Campeonato Brasileiro. Porque a resposta que ele deu num turno inteiro... Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Ele bateu 3 pênaltis, que tocaram a bola no Vasco e estava um horror, porque cada jogo, se perdesse, estava fora já antecipado. Ele bateu 3 pênaltis decisivos e converteu os 3. Olha, eu fiquei impressionado. Tirou o goleiro da personalidade do jogador. Olha aqui, ó, tem mais uma pro Luciano Davi. Eu vou tocar essa aqui porque eu achei interessante. O Paulo Ricardo está afirmando que se o Forlan jogasse no ano passado aqui, o Inter iria mais longe no Brasileirão. No ano passado quer dizer que é esse ano 2015. Desculpa. Já está em 2016 também, né? Tá certo, tá certo. Desculpa. Davi. Eu já falei, o Forlan, para mim, era o jogador que tinha esse passe futuro que muito jogador do Internacional não enxergava. Eu teria ficado com ele mais um tempo, sim. Muito bem. Essas duas aqui eu mato no peito porque o Gabriel está perguntando sobre a situação do zagueiro Henrique no Grêmio. Olha só, o Henrique ele já falou com a direção, isso é admitido, o Grêmio procurou esse jogador, mas existe uma dificuldade grande para acertar os salários. O salário dele hoje, colocando imposto, tributação, vai a mais de R$700 mil, então é difícil. Fora isso, ainda tem o Napoli, que, dito pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, precisa admitir negociar o jogador. Eles até admitem, mas por 2 milhões de euros, o que o Grêmio não vai, evidentemente, pagar porque não tem essa grana. Então, é possível, eles já conversaram, mas até fecharem uma situação bastante distante. Ontem o Henrique nem no banco ficou do Napoli, é um jogador que está completamente fora dos planos lá, mas não é tão simples assim a negociação. E por último aqui, o Felipe está perguntando se o Damião vem ou não para o Inter. O Damião já rescindiu com o Santos, saiu no bid da CBF, só que o Inter, hoje, a informação até do Bruno Ravazoli, que conversou com um dirigente que diz o seguinte, Meneghetti, a situação não é tão simples assim. O Inter tem medo de que possa acontecer um novo caso Oscar, que o Santos recorra na justiça e tente mais uma vez travar a vinda do Leandro Damião. Então o Inter vai se cercar de todas as garantias para não ter problema. Tem uma galera que pergunta sobre a Doyen Sports, que é um grupo maltês que emprestou 13 milhões de euros pelo Leandro Damião e depois mais 600 mil euros para o Santos pagar os salários atrasados do jogador. Eles não têm nada a ver com o negócio, eles emprestam dinheiro para o Santos. Então a dívida Santos e Doyen é com eles. Perguntar para os dois aqui se contratariam o Damião para os seus respectivos clubes. Começa contigo, Davi. O Damião não estava bem já em 2012, quando a gente foi atrás de um outro centroavante. Ele estava fora de foco em função de mais de 15 propostas que vieram, né? Algumas verdadeiras, outras não, com relação à sua saída. O Damião não foi bem no Santos, o Damião não foi bem no Cruzeiro e o Internacional repete a dose de trazer ex-jogadores para jogar no clube. Eu não contrataria o Damião, porque não o Damião, mas jogador com a característica que o Grêmio joga hoje, é um jogador que não se encaixaria, mas tu tem que ter a opção de um 9, mas aí não poderia ser um 9 com este tamanho, porque aí tu desarrumaria o vestiário. O Grêmio tem um jogador Batista, exatamente a mesma característica, goleador. É do Grêmio esse jogador? É do Grêmio. Agora é... 60%. 60% do Grêmio, então não é o Damião, 40% do Novo Horizontino. O Grêmio pagou 400 mil por 60% do Batista, que tomou uma cambalhota.
Não, quem tomou a cambalhota foi o Alessandro Cambalhota. O Cambalhota. O Rogério Brown deu uma cambalhota nele. Mas o Damião no Grêmio alguma vinculação por ter jogado no Inter ou não? Não, por isso que eu disse, não o Damião, mas a característica, o perfil número 9, como ele. Bem, nós temos lá o Bobô, temos o Brian, temos 2 jogadores dessa mesma característica, né? E não se adaptaram visivelmente. Essa tu foi forte, para sexta-feira. Tu tá comparando o Damião com o Brian Rodrigues? Mas são características iguais, Meneghete. O Damião... Não qualidade de jogador. Mas são número 9 terminais. Tá bem? Ruschel, o Damião... Ou algum dos 3, já que tu queres me entrar tecnicamente, eu entro. Ou tu acha que algum dos 3 sabe sair para armar, eu acho que o Damião, do lado. A minha divergência é que o Damião, embora eu tô na linha do David, que eu acho que ele não serve mais pro Internacional, joga muito mais que esses 2. Mas não era essa a discussão, respeitosamente. Acho que daria mais de um retorno centroavante, que o Rafael Moura, por exemplo. Lógico. Tá? Se tu vai jogar, então vamos Mas lá. o Fred é terminal. Pro Meneghete fazer as pazes comigo. Se eu vou jogar com o número 9 fincado, entre os 3 eu preferia ter o Damião, evidente. O Fred do Fluminense? O Fred do Fluminense. Só que o Grêmio não joga com esse número 9. Mas olha o repertório. Mas o Damião já disse que não joga no Grêmio. Então... Olha aqui o repertório. É verdade. O repertório de gols do Damião prova que ele tinha pode ser esse jogador. Ele tinha esse repertório, um negócio impressionante. Lembrando que... Não, ele tinha. Lembrando que o Damião... que ele sabia jogar fora da área. Sabia buscar, sabia... Fala, Davi. Lembrando que o Damião, quando veio para o Internacional, aí tinha vários problemas de acabamento, ele entrou no projeto Aprimorar, lá junto com o Ortiz, né? Na época o Internacional tinha aquele projeto Aprimorar, e lá ele melhorou muito os seus fundamentos, muito. O Ortiz está lá ainda, né? Tá lá. João, tem mais alguma informação aí, João? Sobre o Vitinho, Meneghete, acontece que existe uma ânsia da torcida e até da gente, nós repórteres, para saber, junto aos dirigentes do Inter, se essa renovação vai ou não acontecer. Todas as pontas já foram ajustadas, só que se tem informação de outros clubes que estão se metendo. A notícia é interessante, ela é boa para o torcedor colorado. O Miguel Góes, que é empresário do jogador, conversando conosco, ele disse o seguinte ao telefone. Ele disse, olha, pode ficar tranquilo, o Vitinho tem uma gratidão ao Inter e eu, empresário do jogador, tenho uma gratidão à direção do Inter, que fez todos os esforços, deu confiança ao jogador e apostou nele mesmo quando o Vitinho não estava jogando bem. Chegou a citar o fato de trazer o pai do jogador, o Ribeiro Neto vai lembrar, ele estava apresentando um programa quando eu acabei encontrando o pai do jogador lá no CT, ele veio para dar o suporte para o Vitinho. Por todos esses motivos, o Miguel Góes, que é o empresário do Vitinho, já disse, nós nem abrimos negociação com nenhuma outra equipe, é só com o Inter, ele fica aqui. Mas os russos são bastante complicados, eles já aceitaram a proposta, mas não mandam o fax, e-mail, ou como queiram, liberando o jogador. Lembra o Jorge Wagner, né? Foi um parto, Olha só, a gente fez nessa semana aqui, né, a escalação da dupla Granal deste ano, 2015, toda a nossa bancada. E hoje, deu muita polêmica, hoje a gente vai colocar as escalações do Ayrton Ruschel e do Luciano Davi. Qual é a primeira que está no ponto aí, meu caro Luciano? Vamos ver. Vamos ver. Tô curioso. Tá posicionando ainda. Tô curioso também. Porque imagino que depois da polêmica, porque eu deixei o Douglas de fora, vai estar o Douglas nas duas seleções, né? Ayrton Ruschel, a seleção Granal desde 2015. Groy, William, Jeromel, Hernando e Marcelo Oliveira, o Wallace Dourado, Vitinho, Juliano e Valdívia e na frente o Luan. Me chama a atenção o William, porque eu deixei o Galhardo de fora e os gremistas enlouqueceram, porque eu botei o William no lugar do o Douglas também. Tem direito de defender, por favor. O Meneghete que é um pau solidário. Agora tu vai tomar também. Como eu não agarro muito a nomes, eu agarro muito a tese. Eu gosto de lateral com velocidade, que passa com muita facilidade pelo meio de campo. Para mim é o lateral moderno. O Galhardo é um jogador que tem que rezar e agradecer todos os dias para o Roger, que fez um esquema que favorecesse as suas virtudes. Ele faz a triangulação pelos dois lados, faz a aproximação, e esse jogador deveria torcer para ficar no Grêmio, ou ele vai atrasar a carreira dele como estava atrasado até chegar ao Grêmio. Então, por isso, o William e não um Galhardo. Essa tua tese foi maravilhosa. O que tu quer dizer que o Galhardo tem que pegar uma fotografia gigantesca do Roger e botar na sua cama ali? Que o Grêmio, viu, Ribeiro Neto? Isso que eu falo. Tem uma foto minha lá na tua cama, a minha lá. De tantas vezes que eu te salvei. E faz o sinal eu acho que normalmente quando o jogador tem limitações... Eu tenho. Quando o jogador tem limitações e o treinador tem essa visão de fazer ele jogar para ele, acho que é importante. Quero justificar. Eu pedi 2 contratações
contratações no Grêmio, jogadores, aí eu exemplifiquei a diferença de ter jogadores que jogam pelos lados, mas vocacionados a entrar na área. Valdívia e Vitinho têm essa característica. Então, na minha seleção, eles entraram e eu centralizei o Juliano, que para mim foi muito bem, foi a revelação. Tu deste uma acomodada dos volantes ali para ficar de bem com todo mundo, né? Não, porque o Michael não está contratado pelo Grêmio, senão ele teria entrado na minha seleção. Bota do Russo aqui no seu mas o meu gremismo é o meu gremismo. O Michael que trata de renovar contrato com o Grêmio, que eu estudo ele para a próxima escalação dos melhores. Tu contratasse esses jogadores, quem é o técnico? Quem é o técnico da dupla Granal que tu viu esse ano trabalhar? Temos quatro aqui, né? Bom, tem ainda o Odair Helman, mas tem Filipão, Roger, Diego Aguirre e Argel. O Roger, para mim. Roger é teu treinador. Não tinha sido me pedido, mas está aqui, vai ouvir e a coisa. Podia fazer uma seleção, Meneghetti, com um técnico permanente da dupla Granal. Tinha o Aparício, e Viana Silva. Eu quero deixar claro uma coisa, tu vai me fazer essa pergunta, tu vai me dar essa bola nas costas. Eu sei que tu vai me fazer essa pergunta, então já quero responder ela antes. Vamos lá, seleção do Luciano Davi. Essa seleção que nós montamos foi de 2000. Explicando? Essa seleção que nós montamos foi de 2015. Mas para aí. Só um pouquinho, olha. Essa seleção que nós estamos montando foi de 2015. Porque o Russo está dizendo que não bota o Michael, porque o Michael não está... Censura do Michael. Não, peraí, só um pouquinho. Fala, Davi. O meu técnico para 2015 vai ser o Roger. Para 2015. Essa seleção aí é claro, mas qual é a tua dúvida? Tá? Tua seleção vem com uma bula explicativa? Não é isso. É que eu acho que o Argel tende a crescer, quem sabe, mais. Ele está botando o Roger. Luciano Davi. Deixa eu ver aqui, Ribeiro. Alisson, William, Jeromel, Juan e Marcelo Oliveira. Dourado e Maicon. Valdívia, Luan e Juliano. Vitinho na frente. O Douglas também demitiu ele, deixou de fora. Sim. E o D'Alessandro também foi a reboque fora. A única diferença da seleção do Davi, para mim, é o Vitinho na frente e não o Nilmar. Eu quero fazer uma observação. Aperta aqui. Teu treinador, Roger. Eu quero fazer uma observação aí. Mas eu quero fazer uma observação. Aperta de novo aqui, que agora apareceu. Eu quero fazer uma observação aqui para o Baldassi, que não está presente no programa. Nós divergimos apenas no Michael e no Alisson. Exatamente. Isso mesmo. Mas eu quero fazer uma observação aqui para o Baldassi, que não está no programa hoje. Quando o Chico me ligou ontem para a gente montar essa seleção, eu falei para ele, me manda a seleção do Baldasso. Bota do Baldasso aqui! O Baldasso é o Acha aí em cima, Luciano! O Baldasso sem direito à defesa, quem é que vai fazer a defesa? Não, mas na terça-feira ele pode se defender aqui, Baldasso. Isso é hospício. Que sacanagem, Baldasso. A seleção que tu montou não ganha título, velho. Não tem taça no armário. Tu tem a seleção do Baldasso. Olha só, dá uma olhada na seleção do Baldasso. Eu não conhecia. Não ganha título, meu querido. Essa seleção aí eu acho que ficaria no Campeonato Brasileiro em terceiro lugar e no Gauchão em segundo. Essa seleção do Baldasso ficaria em terceiro lugar no Brasileiro. Tu tá falando o que eu disse, não ganha título. Terceiro lugar. Essa é uma seleção para ficar em terceiro lugar. No Gauchão ficaria em segundo. Eu até fiz uma frase em cima, não da seleção do Baldasso, mas da campanha do Grêmio. O Grêmio com Vitinho e Valdívia seria campeão brasileiro. Pela característica de jogadores que concluem. Mas o Roger como técnico. Essa seleção, os dois batem de fora da área muito bem. A mecânica, né? Agora, para nós que debatemos aqui, a seleção do Baldasso é maravilhosa, né? É um prato cheio, né? Sim, vai durar nas redes sociais, então, é um espetáculo, né? Claro que é um atestado de insanidade dele total. E se fosse uma seleção vermelha, seria igual. O Miguel até deu uma licença. O Baldasso gosta de algumas regalias. Se fosse mim isso aí, eu estava suspenso. Baldasso, no teu caso não é bem suspensão. Até porque suspenso já foi. Então chega no momento que não tem mais recurso. Eu quero me declarar emocionado com a seleção do Baldasso. O Baldasso não foi suspenso, mas sumiu. Quase isso. Muito bem. João Batista, Central Band de Esporte. Meneghetti, você falou há pouco do Rogério Brown, mas o Rogério Brown e outros empresários estão imbuídos pela direção do Grêmio de conseguir um feito. Se livrar de alguns atletas que estão voltando de empréstimo ou que já estão na arena e precisam achar um lugar. Eu vou citar alguns. O Tony, o Rondinelli, tem também o próprio Lucas Coelho, que está voltando do Goiás. Teve uma proposta do Japão para o Lucas Coelho, mas acabou não fechando. Tem outro jogador que é o lateral esquerdo do Júnior. Ontem eu falei com o empresário do Júnior, que é o Fabiano Carpegiani, que disse que teve uma proposta do Braga de Portugal. O Grêmio não liberou no meio do ano, agora o Braga já contratou outros jogadores, mas Júnior, deve sair para jogar e ganhar experiência em outro lugar. O Thiago Machowski está indo ou para o Figueirense ou para a Chapecoense, tem duas propostas. Outros atletas também devem deixar o Grêmio na sequência,
porque a direção também quer livrar-se de alguns jogadores que acabam onerando a folha de pagamentos. O empresário até me disse, eu estou com uma missão ingrata, que é empregar o Tony em algum clube do futebol. E é legal, brasileiro. você falou do empresário imbuído, é legal quando estão imbuídos, contagiados, trabalhando por amor ao clube. É legal ver empresário abrindo mão de qualquer lucratividade, qualquer ganho, trabalhando pela causa do clube. Eu acho isso realmente muito bonito. Eu vou começar minha atividade de empresário com esses jogadores, Meneghetti, e alguns, a Portuguesa de Lagoa Vermelha, que vai ser o meu sugestão, time... te encosta em algum executivo de futebol de algum grande clube aí. Te encosta ali, fica ali próximo, aquele negócio todo. Aí é mais fácil. É um bom começo. O Fabiano Carpegiani é filho do Paulo César, né? Ele é empresário, né? Sim. É que tem um Carpegiani, eu ouvi essa notícia outro dia, eu li, que é técnico do Lajadense, que o Vink foi pro Veranópolis. Isso. Não é o mesmo, né? Pois eu estranhei. Não é o Fabiano Carpegiani, né? Não. Porque o Fabiano Carpegiani é empresário, né? Mas é o filho do Carpegiani. Pois é que eu vi a informação, eu não lembro se eu li na internet ou se eu ouvi em alguma emissora de rádio. Eu te confirmo, tem um técnico... Que o Lajadense trocou o Vink, foi pro Veranópolis, levou a comissão técnica, levou até o assessor de imprensa, levou todo mundo, levou até boa parte do grupo de jogadores. Acho que o Veranópolis é muito forte esse ano pro Campeonato Gaúcho. E aí eu vi que seria um Carpegiani, que eu não me lembro, não guardei o nome. É o filho do Carpegiani. Mas é o mesmo que é empresário e técnico, eu não gosto dessas misturas. Tem o Rodrigo e o Fabiano. Eu lembro sempre do Edinho no Grêmio. O Edinho era comentarista, era empresário e era técnico de futebol. Tem técnico difícil. De grande nome aí que também era empresário e tal, né? Essa coisa não dá certo. Não dá certo. Não, o cara que é treinador de futebol é treinador de futebol. Né? Acho que ele não vai conseguir fazer as três. Mas eu não Tem sei. informação sobre isso aí, João? Eu tenho informação, Meneghetti. Na realidade, trata-se é o Fabiano Carpegiani, que é o empresário. E o outro é o Rodrigo Carpegiani, de 39 anos, que é técnico de futebol. Que tenha sucesso. O Rodrigo, então, está separado. Um é empresário, o outro é treinador de futebol. E se vem DNA Carpegiani, tem conhecimento da área, então... Então, os dois trabalharam com o pai lá no projeto do RS. Isso. Tem know-how. Que, aliás, já revelou jogadores. Revelou. O Thiago... O Thiago Flamengo agora voltou lá da França. O Ederson. O Ederson, o Naldo. Que chuta forte aquele, né? Aquele jogador meio que desapareceu, né? Ele ficou muito tempo na Europa e tal, agora ele veio pro Flamengo, aí começou bem... Apareceu bem no Flamengo, né? No Internacional ele teve um problema no início de carreira, que eram dores pubianas terríveis. Eu até me surpreendi que ele foi bem na França e tal depois e conseguiu administrar essa situação. Ele foi um cara que tem que se esforçar muito na carreira para sobreviver, porque as dores eram terríveis. Muito bem, vamos ao intervalo e já voltamos com os donos da bola aqui na Band TV. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. O meu amigo secreto é muito especial. Ele quer me ver de moto, de carro e até de caminhonete. Já sei. É o Trilegal Especial. Tá aí o Trilegal Especial. O amigo secreto de quem deseja tudo do melhor. Vai ter 20 motos Honda. Tem Go Special também. Essa S10 poderosa. E não é uma nem duas, são 3 Hilux no prêmio principal. Trilegal Especial. O amigo secreto de quem quer uma vida muito mais Trilegal. Olá, campeões! No Band Motores deste sábado, tudo sobre a customização, a personalização de automóveis. Também vamos conhecer a gigantesca picape Ram que chega ao Brasil. Tudo isso, Band Motores, sábado, 9h30 da manhã. Esperamos vocês! Oferecimento Esbardecar, a sua escolha Fiat. Feliz Páscoa de Natal, Geely Sun Motors. Compre no Natal e pague só na Páscoa. Na Geely Sun Motors, Ipiranga 7090. Sincodiv e Fenabrave, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. Ford Focus Fastback, um carro para quem gosta de carro. Golf, não é só um carro, é o Golf. Chevrolet, as melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. Chegou a nova linha Fiat Adventure Extreme. E Savaralto,
para quem prefere o melhor. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. Ah, e se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. E já está acontecendo em Porto Alegre o Juventus Camp, projeto que tem como objetivo educar as crianças através do esporte. A iniciativa acontece no SESC e tem o apoio do Grupo Bandeirantes. Disciplina. Essa é uma palavra presente nos treinamentos do Juventus Camp, não importa a idade. Para o coordenador técnico Marco De Gortes, o objetivo é ensinar o estilo Juventus, ou seja, muita disciplina dentro e fora dos gramados, já que os meninos devem entender que as regras servem não só para o futebol, como para toda a vida. 127 crianças e adolescentes participam dessa primeira edição do Juventus Camp em Porto Alegre, em uma total mistura entre o esporte e a educação. Essa disciplina que a criança é cuidada desde o degrau que ela desce da escada até a chegada dela, que está todo mundo no vestiário como um atleta profissional, dentro de campo, não deixamos uma vírgula escapar, para que sirva para toda a vida, né? Esse é o nosso objetivo. A ideia do Juventus Camp encantou Clarissa, mãe do Sudarshan, 7 anos de idade e muita paixão pelo futebol. Ele joga muito futebol, por ele passa o dia inteiro no futebol, impressionante como ele ama. E com certeza adquirir técnica, uma experiência diferente para ele. Idealizado pela Juventus da Itália, um dos maiores clubes de futebol do mundo, o projeto já foi aplicado em 32 países. A experiência aqui no Rio Grande do Sul já é um sucesso. Os italianos muito felizes com o nosso povo aqui do Rio Grande do Sul, com as crianças que estão interessadas, os pais também estão gostando muito, vêm, conversam com a gente, agradecem o que está sendo feito com os filhos, todo o cuidado que a gente tem. Está sendo muito interessante toda essa semana. Ô Ruxa, nós estamos celebrando hoje, falamos na abertura do programa, 32 anos da maior conquista do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Não me vem, Ribeiro Neto. Dali, Grêmio! Não me vem com a onda lá do Batalha dos Aflitos. A conquista do tamanho do Grêmio é o Mundial Interclubes. O Grêmio correu muito naquele jogo, tá aí. O Grêmio correu demais nesse jogo para vencer o Hamburgo por 2-1, Ruxa. O Ruxa tá até emocionado, ó. Tô vendo aqui. Eu me emociono sempre que vejo isso. Tu tinha quantos anos, Ruxa? É uma bola nas costas isso aí, mas vamos lá. 57 mais 13, 57 para 83 dá 13. 26. 26, 27. 26, 27. Exatamente. De qualquer maneira, quando eu digo que nós escrevemos o Estado na geografia mundial, foi porque realmente nós tínhamos tido o Flamengo em 81. Depois da época do Santos, parou, o Brasil não participava de Libertadores, por questões políticas, e aí se voltou a participar, o Flamengo ganhou em 81, né? Mas ainda era do Rio, São Paulo, e aí de uma hora para outra, aqui no canto do país, nós fizemos esse verdadeiro feito. O Brasil participava, mas não ganhava, né? Não, passou quase 10 anos sem participar. Passou quase 10 anos sem participar. Há um buraco. Talvez ali entre o Santos e 60. Entre o Santos, isso. Entre o Santos. Comecinho dos anos 70. Isso. Mas peraí, o Cruzeiro foi campeão em 76. Isso. Houve um buraco. Do River Plate. A nossa produção vai pesquisar rapidamente, já nos socorre aqui, porque por questões políticas o Brasil ficou alguns anos revoltado, não sei com o quê. Porque apanhava. Porque apanhava. Mas não aliás, jogava. continuamos apanhando. E aí, de qualquer maneira, se depois se voltou, então o Flamengo ganhou em 81 e o Grêmio então trouxe esse título para aqui. Isso mudou as referências para nós, gremistas, mudou a referência para nós aqui no Sul, né? Se ganhou um novo tamanho. E essas brincadeiras
maneiras que se faz sobre ser título mundial ou não ser. Era o regulamento da época, ele ganhou nas regras do regulamento da época e é um título legítimo. E o Renato jogou muito, né? Jogou muito. Muita força física, né? Negócio impressionante, a maneira como ele passa pelos jogadores é... Mas tu tinha vários jogadores, e aí, quando eu citei aqui hoje, Luciano, que a gente pega a foto dos times campeões. Tu começava por um goleiro, né? Por um goleiro do tamanho do Mazzaropi. Tu tinha um De Leon. O De Leon foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Olha, aquela bola, do jeito que ele saía de trás com ela grudada no pé, invertiam as funções, né? O China vinha para do De Leon e o De Leon pegava às vezes... Está falando só de jogadores com inteligência, que a gente falou antes aqui. Acima da média. E tem Maricete, tem Caju. É impressionante. Jogadores é o que o Inter construiu em 2006, 2010 também. Até mesmo o Tosco Baidecão era... Tanto é que virou um baita empresário. É verdade. Mas o Renato era um touro, né? Era um touro. Ele é muito forte. Não caía. João Batista. Meneghetti, hoje na Band News, mais cedo, Luiz Carlos Reck fez um comentário falando sobre todas as taxas que é preciso pagar na Copa Libertadores da América. Eu fui a fundo nessa situação e descobri que, por exemplo, na Libertadores, 10% de toda a renda da Arena, e já foi assim no Beira-Rio esse ano, vai para a Comebol, a renda bruta, nem desconta as despesas, vai tudo para a Comebol. 5% fica com a CBF e 5% com a Federação Gaúcha de Futebol. Só aí temos 20%. Fora o custo de abrir um estádio estilo Beira-Rio e Arena, mais 300 e 400 mil reais. Ou seja, a Libertadores dá dinheiro, mas também toma muito dinheiro. Vale destacar que no orçamento do Grêmio para 2016, o Tricolor espera receber na primeira fase da Copa Libertadores da América cerca de 770 mil reais, é isso que está lá, das cotas de televisão, e terá um gasto já previsto com de viagens, hotel, despesa de alimentação, de 550 mil. Então, na primeira fase, claro que de uma maneira bruta, o lucro será de pouco mais de 200 mil reais. Se for para a Comebol, tá tudo legal. Não pode ir para bolso de dirigente da Comebol, porque daí dá dinheiro e dá cadeia. E tem mais. E tem mais. E tem mais. Os estádios de futebol hoje, tanto a Arena quanto o estádio do Internacional, a Beira-Rio, eles, até em função de acessibilidade, estatuto do torcedor, eles tiveram que se adequar. O Internacional tinha 24 acessos, 24 portões. O Internacional tem mais de 60 acessos hoje. Tudo isso é custo. Claro. Tudo isso é custo, né? É acessibilidade, é elevador, é escada para sair mais rápido. Gente para supervisionar. É impressionante. O custo de um estádio de futebol hoje, gente, eu me lembro na minha época, tá? O ponto de equilíbrio de um estádio de futebol eram 17 mil lugares. Se eu não me engano, parece que hoje já estão em 23 mil lugares. A partir daí, tu começa a ganhar dinheiro. Carimba, Rucho. Só quero dar uma explicação em relação aos números fornecidos, muito bem fornecidos pelo nosso repórter, porque são oficiais e são verdadeiros. Só que há uma explicação para ele. Quando tu faz um orçamento para o ano seguinte, e a direção diz que fez um orçamento conservador, era o que constava no regulamento antigo ainda dos valores, então lança ali com uma única probabilidade de receita. Só que nós sabemos que todas essas receitas, além de serem atualizadas, elas se potencializam com todas as outras rubricas que vêm a partir dali, né? Quadro de sócio, por exemplo, material esportivo que se vende muito mais. Amanhã, 9h30 da manhã, aqui na Band, tem Band de Motores com o Bresolim. Acompanhe. Olá, campeões dos donos da bola! No Band Motores deste sábado, vamos falar de customização, de personalização de carros. Também vamos conhecer a gigantesca picape Ram que chega ao Brasil. Tudo isso, Band Motores, sábado, 9h30 da manhã. Band Motores. Oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. A Renault tem o melhor negócio para você que está esperando a hora certa para trocar de carro. Aproveite o último feirão do ano da Renault. Você leva o Sandero e o Duster pagando uma pequena entrada e parcelas bem suaves. Sandero completo só R$ 36.990. Ou pequena entrada mais 36 vezes de 696. E novo Duster completo apenas R$ 59.990. Ou entrada mais 36 de 990. Só até este fim de semana nas concessionárias Renault. Mudando a cidade para nossa vida melhorar. Nossa Porto Alegre.
A Prefeitura está transformando os espaços urbanos para as pessoas viverem melhor. Grandes parques estão de cara nova, com mais iluminação. Na Redenção, as mudanças também transformaram o chafariz e o espelho d'água. Além disso, diversas praças comunitárias ganharam melhorias, como a João Paulo I e a Adair Figueiredo. A mudança também está nas ruas. Nos últimos anos, Porto Alegre ampliou as ciclovias e segue trabalhando na construção de muitas outras. E um grande sonho está virando realidade. As obras da nova Orla do Guaíba começaram. A primeira fase vai do gasômetro até a rótula das cuias. E os benefícios serão maiores que os transtornos temporários. Será uma orla de todos, com espaço ainda melhor, mais iluminado, com estrutura de lazer e serviços totalmente voltados para as pessoas. Prefeitura de Porto Alegre. Na marca do pênalti, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, 102 anos de tradição, solidez e segurança, a proteção certa para a sua família. Estamos de volta com os donos da bola e na marca do pênalti está o nosso Luiz Carlos Reck. A pergunta vem de Osório, terra de grandes dirigentes esportivos. Pergunta do Matheus Rosa. Matheus Rosa te perguntando, Reck. Ô Reck, quem passou mais tempo na geladeira este ano? Brian Rodrigues do Grêmio, Dida do Internacional ou Fabiano Baldasso dos donos da bola? Ah, o Brian Rodrigues, né? Brian Rodrigues. O Dida até um tempo foi titular do Internacional. Tem um tempinho. Não, o Dida. Mudou pro Dida. É, o Dida. Puxou, obrigado pela tua presença conosco. Bom fim de semana. Uma alegria estar Davi, com vocês. até a semana que vem. Ribeiro mesma Neto, forma. um abraço. Voltaremos na segunda-feira ao 12h30 aqui na Band. Tchau. Os donos da bola. Oferecimento: Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Eu gosto de arroz, feijão. Eu gosto de jogar futebol. De ir na praia. Gosto de tocar. Gosto de fazer bordado. Pessoas com deficiência podem ter uma vida como a sua. A diferença é que elas precisam do trabalho da APAI. E a APAI precisa de contribuições para continuar ajudando o Isaías, a Anabela, o Douglas e muitos outros. Procure a APAI da sua região e colabore. Qualquer ajuda é bem-vinda. Tchau! De segunda a sexta-feira, às 4h15 da tarde, Brasil Urgente. Meu nome é Bruno, tenho 27 anos, sou faixa preta em Kung Fu.